Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. E aí, fez a lição de casa? Nós falamos sobre Romanos, capítulo 1 na semana passada, em que Deus havia entregue aqueles que se recusam a se submeter ao Senhor. Ele os entrega aos seus próprios pecados. Mas a gente estava falando de pessoas que não são pessoas morais, civilizadas religiosamente falando, pessoas que não seguem a lei de Deus e que descaradamente vivem na prática do pecado. E a pergunta que eu fiz na semana passada foi: então, e os religiosos? Qual é o estado da alma deles? Por seguirem a religião, por fazerem rituais religiosos, eles conseguem ter acesso a Deus? Qual é o estado da alma deles? Hoje eu pretendo responder essa pergunta, baseado em Romanos capítulo 2. E eu vou ler alguns versículos para você, então eu espero que você possa acompanhar junto comigo. Antes de mais nada, se você puder deixar um like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que a palavra do Senhor alcance os quatro cantos dessa terra. Primeiro, precisamos pensar sobre o termo religião. Religião vem do verbo no latim religare, que significa a tentativa de religar o homem ao divino. É a tentativa de chegar a Deus pelos seus próprios meios, seja por um conjunto de regras, de leis, de normas, mandamentos ou ritos que podem traçar uma conexão com Deus. O religioso é aquele que pratica rituais externos, que se atenta a questões relacionadas ao culto, ao batismo, à ceia, a restrições de questões externas, como ficar sem assistir televisão, não ir ao cinema, não frequentar bares, ter vestimentas específicas. Mulheres têm que usar saias e homens têm que usar um tipo de vestimenta específica. Eles são sempre focados em dias específicos, como o sábado, ou comidas que não se pode comer, ou quantidades de orações que são feitas, dias específicos para jejuns, imagens e coisas afins, para que eles possam de alguma forma guardar esses ritos e agradar à divindade. Mas qual então é a alma do religioso? Pelo que parece, o religioso é aquele que tenta se salvar por aquilo que ele faz ou deixa de fazer para a divindade. Se ele não está fazendo errado e se ele tem feito o certo, ele tem um pouco mais de segurança de que Deus está se agradando dele. E Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai mostrar isso muito claramente no capítulo 2. Qual é a condição da alma do religioso? O religioso, segundo Paulo, a sua alma é tão ruim quanto pior do que aqueles que não vivem na sua religiosidade. Ele vai dizer isso em 4 maneiras. Por que os religiosos estão com a sua alma em uma condição tão ruim? A primeira característica da alma do religioso é que ele julga os outros. No versículo 1, Paulo diz: por isso você, religioso, é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. O religioso ele tem isso muito aflorado no seu comportamento. Ele vê os outros e ele é sempre o primeiro a apontar as imoralidades e idolatrias daqueles que não são religiosos. Quando acontece alguma coisa na política, alguma corrupção, quando acontece alguma coisa imoral na mídia, nas novelas, ou nas grandes empresas, ou um escândalo acontece, ele é sempre o primeiro a dizer: olha aí, né, como é a vida sem Deus, olha que povo, né, que não conhece a palavra. É sempre o primeiro a julgar os outros. Mas não só externamente, mas internamente também, dentro do seu próprio lar. Ele sempre está apontando os erros dos outros. Segunda característica do religioso é que ele é hipócrita. No versículo 1 ainda, Paulo diz: pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Ao mesmo tempo em que o religioso julga o outro, ele também pratica as mesmas coisas. Ele julga, né, e condena a imoralidade sexual deste mundo, as perversões sexuais, mas ele mesmo assiste pornografia, ou ele mesmo cobiça a mulher ou o homem do próximo. Ele julga as pessoas que falam mal umas das outras na internet, mas ele passa o dia todo reclamando
das coisas que acontecem ao seu redor. A boca dele é uma boca cheia de murmuração. Ele ofende os outros ou fala mal, porque adora fofocar. Ele mente, e mesmo que sejam aquelas mentirinhas brancas, e ainda julga os outros por agirem de forma corrupta ou por lavagem de dinheiro dos políticos e assim por diante. Então, o Paulo está dizendo que os religiosos não apenas julgam, mas também agem com hipocrisia. A terceira característica do religioso, segundo a palavra de Deus, está no versículo 5, que é a teimosia. Olha o que diz. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O grande pecado do religioso é a sua teimosia em reconhecer os seus pecados diante de Deus. E por isso mesmo, julgando e praticando as mesmas coisas, ele acumula ira e não bondade de Deus, e não misericórdia para o dia do juízo. Ele é teimoso, ele não reconhece os seus pecados, mas sempre reconhece o cisco no olho do seu irmão. E a quarta e última característica do religioso aqui no texto de Romanos é que ele é arrogante. Versículo 19 diz: se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba aos templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? O ponto de Paulo aqui é que os religiosos são também arrogantes. No fundo, é o orgulho dos seus corações que aflora na maneira como eles pensam e agem. O seu comportamento externo parece ser muito educado e civilizado, moralmente aceito e moralmente exemplar, mas dentro dos seus corações eles acumulam orgulho porque estão tentando ser salvos por sua própria justiça, sua própria performance. No mundo, há apenas dois tipos de pessoas. São os gentios, que Paulo chama no capítulo 1, ou são os judeus, no capítulo 2. Os gentios são aqueles que são pagãos, aqueles que nasceram sem lei, os imorais, os idólatras, os que não nasceram no âmbito religioso, que nunca tiveram acesso a uma Bíblia, ou que tiveram, mas não quiseram, viveram no mundão, eles não são da igreja. Eles são como o irmão mais novo da parábola de Jesus em Lucas 15, aquele que pegou os bens do pai, na parábola do filho pródigo, e saiu, pelo mundo afora gastando e se prostituindo e vivendo de uma forma promíscua. Ele volta então e recebe a bondade e a misericórdia do pai sem merecer. Jesus estava falando que esses sim estão perdidos, mas precisam da misericórdia do pai. Por outro lado, na mesma história que Jesus conta, há um irmão mais velho. E esse irmão mais velho vive na casa do pai. Ele tem os bens do pai, ele tem a presença do pai. Mas ele reclama, ele se recusa a entrar na festa que foi feita para o retorno do filho mais novo. Ele não gosta por quê? Porque ele acha que merece receber uma recompensa pelas suas boas ações e pela sua vida exemplar que ele tem vivido na casa do pai. No fundo, nenhum dos dois irmãos amava o pai, nem o mais novo e nem o mais velho. O mais velho, na época de Jesus e de Paulo, eram os judeus religiosos, aqueles que nasceram com a lei, os moralistas, mas no fundo hipócritas. São aqueles que nasceram na igreja, são aqueles que foram batizados, que leem a Bíblia e tentam seguir a Bíblia, mas confiam em seus próprios méritos para a sua salvação. Tanto o mais novo quanto o mais velho estão perdidos e precisam ser salvos. Ambos estão condenados. Paulo diz no versículo 12 de Romanos 2, assim todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. O que ele está dizendo é que ambos, aqueles que tiveram acesso à lei divina, que são os religiosos, como aqueles que não tiveram acesso à lei divina, os não religiosos, perecerão. Ambos estão condenados. Agora, como Deus pode condenar aqueles que não tiveram acesso à lei? Ele diz no versículo 15,
Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. A ideia é que tanto aqueles que têm a Bíblia como aqueles que não têm, os pagãos e os religiosos, eles têm a lei da consciência gravada em sua mente e coração. Deus colocou aquilo que é certo e errado dentro do nosso coração. A gente sabe que mentira é errado. Por quê? Não porque alguém disse. A gente já nasce como crianças sabendo que mentira é errado, sabendo que bater no amiguinho é errado, sabendo que roubar é errado. Por quê? Porque temos a lei de Deus gravada em nossos corações. E olha o que Deus está dizendo no versículo 16. Esse é o grande ponto do vídeo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. No último dia, tanto religiosos como não religiosos estarão no tribunal de Deus e um filme passará de toda a sua vida diante de um telão divino. Todas as mentiras, todas as fofocas, todos os maus pensamentos, as imoralidades, as idolatrias, as raivas, todo o egoísmo, todo o orgulho será exposto. Tudo que pensamos, que vimos quando ninguém estava vendo, tudo que falamos ou intencionamos em falar, tudo isso será revelado. Todo o segredo que está oculto será revelado. Portanto, é necessário que o Pai venha até nós, filhos rebeldes. Se você tem sido um religioso, a ideia aqui é que você se arrependa da sua maneira ou da sua tentativa de se salvar por si mesmo, de achar que os seus ritos externos, de que o jeito que você se veste, das coisas que você não fala, ou das coisas que fala, ou dos lugares que você frequenta, ou dos rituais que você faz, vão te salvar. Eles não vão te salvar. Por quê? Porque você está sendo apenas como o irmão mais velho. Você não ama o pai. Você quer usar o pai para o seu próprio benefício. Você acha que merece alguma coisa do pai. Portanto, quando a sua vida vai mal, ou quando você perde emprego, quando o relacionamento está ruim, quando filhos estão distantes, quando vem uma doença, você começa a achar que Deus te abandonou, começa a colocar a culpa em Deus. Ora, eu tenho feito a minha parte, cadê Deus me retribuindo? Não, isso é religiosidade. Os religiosos não vão para o céu. Cristianismo não é sobre religião, é sobre um relacionamento com um Pai amoroso que enviou seu Filho, o nosso verdadeiro irmão mais velho, para pagar a penalidade dos nossos pecados. Deus fez um jeito de sermos salvos e não é pelos nossos próprios méritos. O religioso é aquele que deseja ir a Deus pela sua própria força, pelo seu próprio caminho. Mas olha o que Sinclair Ferguson disse no seu livro À Mesa com Jesus, que eu recomendo fortemente. Ele diz na página 73: Imagine por um instante que você está de pé diante do trono do juízo de Deus. O Pai pergunta: Por qual caminho você espera vir à minha presença celestial? E você responde: Bem, pelo meu próprio caminho. O Pai diz: Mas o meu próprio filho disse que ele era o único caminho e que ninguém poderia vir até mim sem ser por ele. Você responde: Eu sei que ele disse isso, mas suas palavras eram exclusivistas demais para o meu gosto, de forma que eu dei o meu próprio jeito de vir até aqui. O raciocínio desse ensino de Nosso Senhor mostra que a conversa terminaria como se segue. O Pai então dirá: Eu enviei meu filho para ser sacrificado na cruz. Coloquei os pecados do mundo sobre ele. Derramei a justa ira do céu sobre ele. E eu ouvi gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que eu teria feito isso se houvesse outro caminho? Meu filho orou: Pai, se possível, que haja outro caminho para levá-los ao céu sem ser a cruz. Por favor, afasta de mim este cálice. Mas eu disse a ele: Meu filho, não há outro caminho. A única esperança deles é você beber esse cálice e suportar o juízo dos pecados deles. Não há outro caminho. Você não acha que se houvesse outro caminho, eu com certeza o teria encontrado? Por que você desprezou o meu filho desta maneira? Você, por sua vez, dirá: Mas eu cheguei aqui por outro caminho. O Pai, no entanto, replicará: Sim, você chegou ao trono do juízo de Deus, mas você está no caminho que leva à destruição. Portanto, não há outro caminho. A religiosidade não vai te salvar. Apenas Jesus Cristo, o único que viveu perfeitamente e agradou ao Pai,
Somente pela fé nele é possível religar-se a Deus. No fundo, não somos nós que chegamos até Deus. Foi ele que chegou até nós. Eu tenho uma lição de casa para você. Leia o capítulo 3 de Romanos e responda a seguinte pergunta: para que serve a lei se eu não posso ser salvo por ela? Por que Deus enviou a sua santa palavra? Para que ela serve? Semana que vem a gente responde essa pergunta, se Deus permitir. Até lá!